Queridos irmãos, queridas irmãs, então o vídeo agora é de número 303, a Gênesis capítulo 15, aparição de Jesus após sua morte. Porque nós sabemos que existe várias aparições de Jesus. Então, que Jesus apareceu a muitos seres naquela época, vamos dizer naquela época, porque eu não sei se você consegue entender com todo respeito, que Jesus continua nos aparecendo até hoje, da mesma forma como aparecia naquela época. Calma lá. Calma lá. Porque nós sabemos, existe muitos relatos de que Jesus apareceu a muitos naquela época, inclusive para os discípulos, né? Jesus apareceu para vários apóstolos, né? Ele apareceu para Saulo de Tarso na estrada de Damasco, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, livro Paulo Estevão. Se você ler essa obra de Chico Xavier por Emmanuel, é uma maravilha esse livro, é uma riqueza de instruções, de ensinamentos, de conversão, vamos dizer assim, de renúncia, de dedicação, de amor. Nossa, é demais. Paulo Estevão e também o livro Renúncia. Creio que o espírita, verdadeiramente espírita, ele tenha que, pelo menos, ler essas obras, esses 5 romances de Chico Xavier, de Emmanuel através de Chico, ele tenha que ler e exercitar estas 5 obras pelo menos umas 50 vezes. Porque o espírita, verdadeiramente espírita, que se diz espírita, que nunca leu esses 5 romances de Emmanuel através de Chico, não é espírita também não. Com todo respeito. Porque as pessoas ficam dando murro em ponta de faca, lendo romancezinhos para cá, romancezinhos para lá, montado pelas trevas, perdendo tempo. Então, quer ler um romance? 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo, Renúncia, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Esses sim. O resto, o termo já diz tudo. Resto. Não desfazendo. Não desfazendo. Mas é aquele ditado, gente. Lixo nós só guardamos em nossa mente de acordo com o nosso desejo. Eu quero guardar lixo. Eu não quero guardar lixo. Então, isso é uma opção da pessoa. Mas fica a orientação. Então, você observa nessa passagem. Disse-lhe Jesus, Maria. Logo ela se voltou e disse, Rabone, isto é, meu Senhor. Jesus respondeu, não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai. Isso são dogmas do catolicismo. Porque se tratando de Jesus, qual o problema? Se tratando de Jesus, ninguém podia tocar nele? Por qual motivo? Não existe motivo. Isso é tudo invenção. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes de minha parte, diz a eles,
de minha parte. Subo a meu Pai. Subo. Ele subiu para onde? E vosso Pai. O Pai dele não é o mesmo Pai nosso. O Pai de Jesus é o mesmo Pai nosso. Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus. Confusão é essa? E vosso Deus. Olha para você ver. Vamos raciocinar, gente. Então, se ele estava subindo ou se ele ia subir ao Pai, ele não precisava dizer vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Ora, se o Pai dele é o mesmo Pai nosso, se é o mesmo o Pai dele é o mesmo Pai nosso, é o mesmo Deus dele, é o mesmo Deus nosso. É uma coisa só. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que viram o Senhor e que estes lhe disseram aquelas coisas. Só que, como já dissemos no vídeo anterior, João não esteve presente lá no túmulo, lá no sepulcro, ele não esteve presente. E Maria, mãe de Jesus, quem abraçou Maria de Magdala, a Madalena, né? Que, no entanto, o catolicismo até muda o nome, porque eles aceitam o nome de Maria Madalena e não Maria de Magdala, porque na verdade ela não é Maria Madalena. Magdala é uma cidade, é o nome da cidade onde ela ali foi residir, né? Então isso encontra-se no Evangelho de João. Dando sequência. Naquele mesmo dia, olha só para você ver uma outra coisa aqui. Naquele mesmo dia, indo dois deles para um burgo, né? Quer dizer assim, uma fortificação, um castelo, uma residência, né? Uma casa, tudo mais. O mais interessante está aqui, naquele mesmo dia, dois deles naquele mesmo dia, indo dois deles para um burgo chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, falavam entre si de tudo o que se passara. Vamos prestar atenção no que vai acontecer aqui. E aconteceu que, quando conversavam e discorriam sobre isso, Jesus se lhes juntou e se pôs a caminhar com eles. Agora veja bem. Vamos voltar agora novamente. Vamos voltar só esse item agora para você entender uma coisa aqui, Jesus lhe respondeu: não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai. Isso Jesus, quem disse? A Maria Madalena. Só que no mesmo dia, naquele mesmo dia, indo dois deles para um burgo chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, falavam entre si de tudo o que se passara. E aconteceu que, quando conversavam e discorriam sobre isso, Jesus se lhe juntou e se pôs a caminhar com eles. Ora,
Por que que Jesus não permitiu que Madalena o tocasse naquele mesmo dia? Sendo que naquele mesmo dia, ele já se juntou a 2 homens que caminhava até Emaús. Você conseguiu entender agora a história? Ele disse: não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai. Tudo bem. Vamos dizer assim, Maria Madalena não o tocou, porque ele acabara de dizer que ainda não tinha subido, né, ao Pai. Mas naquele mesmo dia, ele foi visto caminhando lado a lado junto a 2 na estrada de Emaús. Por que que ele não permitiu que Maria Madalena o tocasse? E por que que ele permitiu que aqueles 2 homens o tocassem? Vamos dar sequência. Seus olhos, porém, estavam tolhidos, a fim de que não o pudessem reconhecer. Então aqueles 2 homens não o reconheceram naquele momento. Ele disse: de que vinheis falando a caminhar, e por que estáis tão tristes? Jesus, né, interrogando ali aqueles 2 seres. Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, disse: serás em Jerusalém o único estrangeiro que não saiba do que aí se passou estes últimos dias? Últimos dias? Naquele mesmo dia, indo 2 deles para um burgo chamado Emaús, no mesmo dia que ele falara com Maria Madalena. Então ele não permitiu que Maria Madalena o tocasse, porquanto ainda não subi para meu Pai. Mas naquele mesmo dia, indo 2 daqueles para um burgo, naquele mesmo dia, está aqui no Evangelho de João, ora, nós não podemos negar isso. Que confusão é essa? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, disse: serás em Jerusalém o único estrangeiro que não saiba o que aí se passou estes últimos dias? Últimos dias? Não é o mesmo dia. Então por quê? Porque João narra naquele mesmo dia, né, que Jesus negou que Maria Madalena o tocasse, porque ele ainda não havia subido ao Pai. Mas continua a história, naquele mesmo dia, ele visto entre 2 seres a caminho de Emaús. Você viu só como que eu sou carne de pescoço? Que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, acerca do modo porque os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel. No entanto, já estamos no 3º dia depois
que tais coisas se deram. Você observou novamente um outro equívoco aqui novamente? Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel. No entanto, já estamos no terceiro dia depois que tais coisas se deram. Se ali aqueles dois homens, mais aquele estranho, que na verdade é Jesus, João está dizendo que naquele mesmo dia que ele negou que Maria Madalena o tocasse, porquanto ainda não subi para meu Pai, agora aparecem esses dois lá na estrada de Emaús, dizendo que aquele momento ali, a crucificação, a morte tinha ocorrido há 3 dias atrás. Mas aqui está mostrando tudo-se no mesmo dia. É certo que algumas mulheres das que estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes do romper do dia, olha só para você ver, antes do romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmo lhes apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido. Mas, quanto a ele, não o encontraram. Disse-lhes então Jesus: ó insensatos, de coração tardo a crer em tudo a que os profetas hão dito. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhes explicavam o que em todas as escrituras fora dita dele? Ao aproximar-se do burgo para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe. Os dois o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: fica conosco. Então você entendeu, né? Aquele estranho deu mostra de que ia mais longe, mas aqueles dois disseram-lhe: fica conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os dois, ali naquele burgo. Estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou e lhes deu. Olha para você ver símbolo do catolicismo aqui. Estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou e lhes deu. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos e ambos os reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Olha só para você ver. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Então disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós, quando ele pelo caminho nos falava, explicando-nos as Escrituras? E, erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: o Senhor, em verdade, ressuscitou e apareceu a Simão.
Então também eles narraram o que lhes acontecera em caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Não são símbolos do catolicismo? Só não analisa, só não raciocina quem não quer. Tudo símbolo. E ele pegou o pão, abençoou. Tá, mas tudo bem. Jesus pode ter aparecido para aqueles dois homens na estrada de Emaús? Sim. Mas ressuscitado? Não. Corpo e alma? Não. Perispírito e espírito. Porque o teu corpo físico ele mesmo desintegrou. Mas como que aqueles dois seres o viu? Através das vidências. Vidência, o que é esclarecido por Hipólito Leon Denisard Rivail na doutrina dos espíritos. Isso não é milagre. Entendeu? É uma aparição natural. Não há nada de maravilhoso aí. Não há nada de miraculoso. Não há nada de paranormalidades aí. É um processo natural. Agora eu tenho que continuar um outro item. Muitas pessoas dizem assim: Jesus apareceu a todos ou a muitos há 2000 anos atrás, mas depois nunca mais apareceu a ninguém. Com todo respeito a essa colocação. Quem pensa dessa forma é porque não tem conhecimento dos desígnios de Deus. E que também não sabe o que estão dizendo. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos aparece todos os dias. Que isso, Luiz? Está ficando doido? Jesus disse aos apóstolos: tive fome, desculpa, e não me destes de comer. Tive preso e não fostes me visitar. Estive doente e não fostes me ver. Abreviando, ele disse várias coisas nesse sentido. Abreviando. Os apóstolos o interrogaram: mas mestre, quando foi que te vimos nessas condições e não te socorremos, né? Não fomos te ver. E ele responde: eu estou abreviando a história. Toda vez que deixastes de fazer a um dos meus, a mim é que estarão deixando de fazer. A mim é que estarão deixando de fazer. Então, você quer encontrar Jesus? Vai no asilo. Vai nas periferias da cidade. Vai nos hospitais visitar os doentes. Vai no hospital psiquiátrico, nos hospitais psiquiátricos, nos CAPs. Vai no Lar Pedacinho do Céu, nesses lares nessas clínicas, né, de recuperação de dependentes químicos. Quer encontrar Jesus? Jesus está lá. Sabe um outro lugar também que nós conseguimos encontrar o Mestre? Nas penitenciárias, nas cadeias. Sabe onde nós conseguimos encontrar também Jesus? Nos nossos irmãos que se encontram aqui na Terra em processo de evolução. Bata o olho na pessoa que encontra à tua frente e o enxergue com os olhos da alma, que você conseguirá enxergar nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para você entender com todo respeito? Porque às vezes a forma como tratamos aqui parece que é uma agressão. Não é não. Sai aí nas ruas da cidade, 11 horas, meia-noite, que você encontrará Jesus deitado embaixo das marquises,
nas praças, dormindo, nos bancos. Ele quem disse: toda vez que deixaste de fazer a um dos meus, a mim que estarão deixando de fazer. Não somos nós que estamos dizendo isso. Ele quem nos disse isso. Ele quem disse aos apóstolos isso. Então saiamos do nosso comodismo, saiamos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, saiamos da nossa arrogância, da nossa avareza, saiamos. Que ao deixar para trás todos esses monstros, nós o encontramos num cachorro, num gato, num pássaro, num transeunte, numa árvore, numa flor. Nós o encontramos no oxigênio, na chuva, no sol. Nós o encontramos na mãe, no pai, no filho, na filha, no parente. Nós o encontramos na sociedade. Jesus está espalhado por toda parte, de acordo com o nosso nível evolutivo. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse assunto.